Comecei a gravar então. A aula de hoje é sobre transistores. A gente viu várias aulas ali, né, sobre os diodos. Todo o início do semestre foi um pouco sobre isso, quando a gente falou dos semicondutores intrínsecos, que eram um semicondutor puro, mas a gente focou no silício, falou alguma coisa que existiu o germânio também, aplicações dos semicondutores, a gente devo ter falado das células solares, também dos diodos. Hoje é mais uma aplicação, são os transistores. No diodo a gente tem a inserção ali de impurezas do tipo P e do tipo N. A do tipo P vai deixar com falta de elétrons, que eles chamam de lacunas no semicondutor, e do tipo N com excesso de elétrons, que são portadores majoritários daí. Então, quando eu junto um diodo, um material do tipo P e um material do tipo N, forma-se uma junção semicondutora. Um transistor é um elemento que vai ter duas junções semicondutoras. Então, só a título assim de falar um pouquinho antes de começar a aula. Está aqui parte 1, ó, porque isso é abordado no capítulo 7 do livro. E a gente não vai ver todo o capítulo 7 na aula de hoje. Vai precisar da aula de sexta. Então, eu chamei de parte 1, por isso. Bom, então, essa é a 7ª aula, transistor bipolar. O livro que a gente está utilizando para montar as aulas é o livro do Malvino, Eletrônica, volume 1. Vocês têm acesso na biblioteca da URGS. Espero que vocês já tenham tentado acessar, que já tenham pego ali, porque a questão dos exercícios, vocês têm que olhar lá. Lá tem os exercícios assim, olhem aqueles exemplos, né, que ele faz um passo a passo. Até agora são todos bem simples, mas se a pessoa não faz, né, não aprende. Então a gente tem aquele alerta que todo esse trabalho está protegido por direitos autorais, então todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais. Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados, indicando a autoria sob pena de plágio. Então, por isso que eu já falei que eu estou usando o livro do Malvino, e essa apresentação eu tenho feito toda semana, então eu tenho tido cuidado, que eu confesso que antigamente eu nem me dava conta disso, né, de cada figura, cada imagem citada onde eu tirei. Liberdade de escolha e disposição da imagem e da voz não isenta o aluno de realizar as atividades originalmente propostas ou alternativas. Todas as gravações de atividades síncronas devem ser previamente informadas por parte dos professores. Por isso que eu falo, comecei a gravar. Somente poderão ser gravadas as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia dos professores e colegas sob as penas legais. É proibido disponibilizar por quaisquer meios digitais ou físicos os dados, a imagem e a voz de colegas e do professor sem autorização específica para a finalidade pretendida. Eu tenho tido cuidado, sempre quando eu pergunto, tem alguma dúvida, eu desligo a gravação. Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição específica, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não permita, ou sem autorização prévia dos professores para o material de sua autoria. Então fica meio engraçado, né? Eu estou dizendo que eu estou utilizando o livro do Malvino, que também extrai imagens dos mais variados lugares, principalmente da Wikipedia. Então, que direitos autorais? É porque o fato de eu estar montando esse material, o jeito que ele está sendo montado, eu tenho um direito autoral pelo material.
Então, voltando aqui. Sumário. Transistor não polarizado. Transistor polarizado. Correntes no transistor. Conexão emissor comum. Na maioria dos livros, eles vão chamar isso aqui de configuração e não a palavra conexão. Cada autor tem um jeito, mas tem um jargão técnico. O jargão técnico vai chamar de configuração. Eu só por respeito à sequência do livro e tal, eu mantive. Curvas do coletor. Aproximações para o transistor, já um modelo equivalente. Interpretação das folhas de dados e terminou a aula. Então, como eu dizia, o William Bradford Shockley inventou o primeiro transistor, com o objetivo de aumentar o sinal, amplificar. Sinal do quê? Um sinal biológico, por exemplo. Vamos fazer o eletroencefalograma, o eletrocardiograma. É um sinal muito tênue, precisa ser amplificado. Geralmente a gente fala em amplificador, sempre pensa em música, som, né? Mas serve para muitas coisas. Como eu comentava antes, ele simplesmente só funciona porque vem energia da fonte de alimentação. Os transistores hoje nós já temos circuitos integrados. É o elemento essencial do circuito integrado, temos da ordem de 39,5 bilhões de dispositivos no circuito integrado, no microprocessador, é o exemplo, 2019. E aqui, aprofundando um pouco, daí para fugir um pouco só do que está falando o livro, ó, na verdade, o William Schottky, ele juntamente com esses outros dois, o John Bardeen e o Walter Brattain, ganharam o prêmio Nobel em 1956. 4, 5 anos depois da invenção do transistor bipolar ali. O William Schottky, ele era, na verdade, o pesquisador líder, né? Então, o Malvino atribuiu a ele, mas, na verdade, ele era de um grupo de pesquisa. A empresa que eles trabalhavam se chama Laboratórios Bell, acho que eu já comentei isso também. Laboratórios Bell é uma super empresa de tecnologia que é vinculada à AT&T, que é American Telecommunications and Telegraph. Hoje, já fazem aí uns 4, 5 anos que essa empresa foi comprada pelo grupo Nokia, porque eles são dessa área de telecomunicações. Então, quase toda pesquisa que foi desenvolvida em eletrônica foi feita dentro dos laboratórios da Bell. Bell é sino em inglês, né? Então, o símbolo desse laboratório é um sininho mesmo. Os meus professores na graduação sempre insistiam muito, né? E aí, se vocês derem uma lida, vocês vão ver, se olhar a história do desenvolvimento, né? Esse senhor aí, o Schottky, ele estava trabalhando na Bell nos anos 40, daí ele saiu por causa da Segunda Guerra Mundial e esteve trabalhando na Marinha em sistemas eletrônicos para detecção de submarinos, né? Então, os meus professores sempre comentavam, né, que as guerras têm esse lado positivo para o impacto na tecnologia, né? Fazem desenvolver muito. Bom, graças aos circuitos integrados, né, que utilizam transistores, hoje em dia já não utilizam mais o transistor bipolar de junção, mas vamos utilizar o transistor MOSFET, que a gente vai estudar também. Mas graças a toda essa evolução que hoje a gente pode estar tendo essa videoconferência, pode ter o nosso celular aí, bem feliz. Todos vocês já devem ter visto falar que o poder que a gente tem num celular é uma coisa fantástica. E o pior é que o computador que eu aprendi a programar era infinitamente menos poderoso do que o tablet que eu estou usando para fazer essa transmissão, ou que o meu celular.
né, a capacidade que ele tinha de memória, ele não tinha nem dispositivo para fazer interface em homem-máquina, não tinha um teclado. Eu tinha que perfurar um cartão de papel para depois esse cartão entrar numa leitora de cartões. Então, cada cartão tinha uma linha de programação. Eu guardo até hoje, porque quando eu estava meio assim, eu já entrei para a faculdade, eu já tinha minha namorada, que é minha esposa hoje. Daí eu escrevia frases de namorado escreve para namorada. Assim. Então, para vocês terem uma ideia de como evoluiu esse negócio. A palavra bipolar é uma abreviação de duas polaridades. Essa sigla também está muito própria do nosso livro, porque até em português é normal, ou mais usual, dizer assim, transistor bipolar de junção. Daí a sigla fica TBJ. A sigla inglesa é B, bipolar, J, junction, transistor. Então, em inglês é BJT. Ah, ele usou aqui para ficar o inverso em português e inglês, tá? Mas em português vocês vão olhar bastante em TBJ, se forem procurar outros materiais para ler. E aqui tem uma briga que eu uso muito, ó, que eu faço muito uma briga. O transistor ele tem a função de amplificar, como eu falei agora há pouco. Mas também disse que ele está instalado, tinha bilhões de transistores num chip de um microprocessador. No microprocessador, ele não amplifica nada. A gente vai ver nesse semestre também que a eletrônica passou para o digital, que você sabe, porque a TV é digital, porque tantas coisas são os aparelhos de música são digital e tal. Mas o que é digital? Digital é uma lógica onde só tem duas possibilidades, que são representadas pelo número 0 e pelo número 1. E isso se representa do ponto de vista físico como ligado e desligado, aberto, fechado. Então eu posso ter uma descrição de que eu tenho uma lâmpada ligada aqui, então eu posso atribuir um nível lógico 1. Então, se essa variável vale 1 é porque a lâmpada está ligada, se vale 0 é porque a lâmpada está desligada. Então tudo que a gente tem hoje no nosso entorno está estruturado a partir dessa lógica do 0 e do 1. Não tem mais nada intermediário entre 0 e 1. Né? São saltos. Né? E isso é feito também com transistores. E a minha briga vem porque o pessoal escreve chave, depois vão dizer fontes chaveadas. Mas isso é uma nomenclatura muito chula. Então, em vez de chave, a gente vai chamar interruptor. Em vez de chaveamento, nós vamos falar de comutação. Então, isso é uma orientação básica assim, para vocês terem uma linguagem assim, técnica mais adequada. Com relação aos objetivos de aprendizagem, dominar as relações de corrente entre a base, emissor e coletor em um transistor de junção bipolar. Desenhar o diagrama do circuito em emissor comum, quer dizer, na configuração emissor comum, e citar os nomes de cada terminal, tensão e resistência. Ah, eu vou ter o terminal do emissor, o terminal do coletor, o terminal da base, vou ter o resistor de base, o resistor de coletor, a fonte que alimenta o coletor, a fonte que alimenta a base. Desenhar uma curva hipotética da base, quer dizer, da corrente de base, e uma família de curvas do coletor, quer dizer, da corrente do coletor, designando os seus dois eixos, tensão e corrente. Denominar as três regiões de operação de um transistor de junção bipolar na curva de coletor. Quer dizer, eu comentei que ele serve para amplificar.
Quando eu quero amplificar um sinal, eu quero que o sinal não distorça, não haja nenhuma distorção. Então eu só quero, tipo, se eu tivesse uma senoide com uma amplitude de 1 milivolt, eu gostaria de multiplicar por 1000 e ter um sinal de 1 volt. Mas o mesmo sinal, sem ficar distorcido. Então isso seria a amplificação na região linear ou ativa. Também é a mesma coisa. Como amplificador, operação na região linear ou ativa. E daí depois tem a parte digital, que eu acabei de falar. Então, ou ele está fechado, e daí a gente diz saturado, ou ele está aberto, e a gente diz cortado. Então, nas curvas vai ter a região de saturação, a região ativa, a região de corte, e tem uma outra região, que é a região de ruptura, onde o transistor queima. Calcular os respectivos valores de corrente e tensão no transistor na configuração emissor comum, utilizando a aproximação ideal e a segunda aproximação do transistor. Não se assuste, o transistor vai ser tipo 2 diodos interligados. E o que ele chama de aproximação ideal é quando ele considera que um dos diodos tem uma queda de tensão nula. E a segunda aproximação é quando ele considera que esse mesmo diodo tem uma queda de tensão ou de 0,7 ou de 0,3. Então aí já apareceu a estrutura esquemática de um transistor bipolar. Olha só, transistor de junção bipolar, TJB, não polarizado. Quer dizer, não apliquei nenhuma tensão nele. Um TJB é composto por 3 regiões semicondutoras, dopadas. A região inferior, vamos pintar aqui o que ele chama de inferior. Essa aqui. Emissor. É chamada de região de emissor, está polarizada, está dopada com bastante fósforo, então está sobrando elétrons aqui. A região do meio ou intermediária é a base. Então, tem a parte de cima, a parte de baixo, no meio, a base. Tem materiais aqui, ó, o boro, está sobrando lacunas, é tipo P. E por fim, a parte superior é chamado de coletor. Então está aqui, coletor. Também foi dopado com fósforo. Tem bastante elétron dando sopa. Então, o que acontece? O que acontece é que aqui nós temos uma junção semicondutora, chamada de J1. E aqui nós temos outra junção semicondutora, J2. Então, se eu lembrar um diodo, eu só tenho uma junção, ó. Eu tenho o anodo e o catodo, ó. PN. Se eu olhar, então, ó, daqui para cá é PN, ó. Então é como se eu tivesse um diodo aqui. E aqui é como se eu tivesse um outro diodo. Lembra que eu comentei para vocês, ó, que o diodo, a corrente flui do anodo para o catodo. Então, se eu aplico uma tensão aqui, ó, tem um problema aqui, ó, parece, aparentemente, que a corrente não pode circular nesse sentido aqui. Só que aqui nós temos um ponto intermediário aqui. Mas vamos continuando. Aqui só dando uma pista.
Olha, agora aqui já tem um desenho mais bonitinho, tirei da Wikipedia aqui, mas é a mesma coisa. Ó. O transistor é do tipo NPN. Ó. Material N, material P. O terminal do emissor, ó, não falei ali antes, talvez esteja no texto ali, mas eu aproveito o desenho aqui, ó, tá N++. Ó. Então é o que está mais fortemente dopado. É a região que vai, da onde os elétrons vão ser emitidos. No coletor é uma região um pouco menos dopada. E a base é a região que tem a menor quantidade de portadores. São lacunas, mas é a menor quantidade. E ela, apesar do desenho não representar bem isso, nem no anterior, e muito menos no anterior e também aqui não, fisicamente essa região da base, ela é bem estreita. Vai oferecer uma dificuldade para que os elétrons possam vir para cá. Então vamos ver o texto aqui. O TJB da figura é um dispositivo NPN. Então o nome dele vai ser transistor NPN. Geralmente não se diz transistor de junção bipolar NPN. Só se diz transistor NPN. Lembre-se de que os portadores majoritários são os elétrons livres do material do tipo N e as lacunas do material do tipo P. Tá, já tinha falado isso. Pronto. Aqui eu já tirei de um outro lugar, o Tech Dicas aqui, onde eu já estou trazendo para vocês, dei um salto. No livro ele vai mais devagar, mas dei um salto aqui. Ó. Que salto, professor? Coloquei o símbolo dos transistores bipolares. O transistor NPN é representado por esse símbolo. Essa parte aqui de como é que estão a distribuição dos terminais da junção semicondutora, né, no próprio transistor, não se usa, né? Como engenheiro a gente usa o símbolo. É possível a gente ter o complementar dele, que é o transistor PNP. Ó. Então aqui no coletor tem um material do tipo N, aqui eu tenho tipo P. Aqui na base tem um material do tipo P, aqui na base eu tenho um material do tipo N. Aqui no emissor eu tenho um material do tipo N, aqui eu vou ter do tipo P. Então, tranquilo. Existem esses dois. O comportamento, as características são análogas. Portanto, o livro, e é uma praxe, vai focar no funcionamento do NPN. O PNP é tipo um dual dele. Se no NPN a corrente, no sentido convencional, desce do coletor para o emissor, aqui ele vai subir do emissor para o coletor. Claro que se eu falar do sentido eletrônico, fica tudo invertido. Mas isso aí é assim mesmo. Agora ele vai trazer a questão dos níveis de dopagem, que eu já dei uma piscadinha, uma adiantadinha ali. Então, o emissor é fortemente dopado, por outro lado, a base é fracamente dopada. O nível de dopagem do coletor é intermediário entre a forte dopagem do emissor e a fraca dopagem da base. O coletor é fisicamente a região mais larga das três. Então lembra que eu tinha feito o desenho ali dos diodos, ó? Então aqui está ele, ó. NPN, então é como se eu tivesse um diodo ligado nesse sentido, um outro nesse sentido aqui. Não tem nenhum diodo. O transistor não é composto por dois diodos. Se eu pegar dois diodos, eu não vou ter um transistor. Mas é só para a gente poder ter um pouco de ideia do funcionamento dele. Então, o transistor tem duas funções. Uma entre o emissor e a base. Está aqui, ó. O emissor e a base.
Por isso o transistor é similar a dois diodos virados, né? Então a outra é entre a base e o coletor. O diodo de baixo é chamado diodo base emissor. Base emissor. E o outro vai ser o diodo base coletor. Então já adianto. Para que o transistor NPN funcione adequadamente, a tensão da base tem que ser maior que a do emissor. Tem que polarizar diretamente essa junção. E a junção coletor-base, ela é polarizada reversamente, para que ele funcione direitinho. Então, aqui eu vou ter assim, e aqui eu vou ter que ter assim. Pô, professor, então como é que vai funcionar? Lembra do Zener? Por aí os tiros, né? No Zener também ele conduz no sentido invertido. Uma analogia só. Agora aqui, então, o transistor está polarizado. Polarizar o transistor, então, é aplicar diferenças de potencial de tal forma que permita que ele amplifique. Porque a gente aqui vai tratar da operação na região linear. Com isso, vamos dizer assim, eu tenho que deixar o transistor num ponto que lhe permita fazer a maior amplificação possível. O que quer dizer isso? Quando eu quero amplificar um sinal que é alternado. E aqui eu tenho ali duas baterias, uma tal de VBB e outra VCC. Então, polarizar é projetar o valor do resistor de coletor, o RC, esse aqui, ó, e projetar o valor do resistor de base, de tal forma que em condições estáticas, quer dizer, sem sinal para ser amplificado, ele fica num ponto que a gente dá o nome de quiescente. Ele vai ficar nesse ponto quiescente que vai permitir que quando vier um semiciclo positivo de um sinal alternado, aplicado aqui nessa base, a corrente vai aumentar aqui e vai aumentar a queda de tensão nesse resistor, sem, contudo, ficar toda a tensão da fonte aqui. Vai ficar uma variação que é possível, que foi projetado para isso. E quando eu estiver no semiciclo negativo aqui, então vai sair, vai reduzir a corrente aqui, numa proporção também vai reduzir a corrente aqui. E a tensão vai diminuir em cima do resistor, porque a tensão no resistor é R vezes o I. Se o I diminui, a tensão diminui. De tal sorte que eu consigo um efeito de amplificação. Então isso vai chamar colocar o transistor no ponto quiescente. Vai aparecendo assim, só estou adiantando. Então, os sinais de menos representam os elétrons livres aqui, né? O emissor é fortemente dopado, eu tinha falado isso ali antes, tem a seguinte função: emitir ou injetar elétrons livres na base. A base é fracamente dopada, tem também uma função bem definida: passar os elétrons injetados pelo emissor para o coletor. O coletor tem esse nome porque coleta ou captura a maior parte dos elétrons da base. Próxima figura acho que ajuda. Não, ainda não é essa. Então agora aqui a gente tem, ó,
circuito polarizado e tal, as duas regiões, a do emissor e a do coletor, aqui sendo apresentadas. Ó. A maioria dos elétrons seguirá para o coletor, pois a base é fracamente dopada. Tem poucos portadores ali. E ela é muito estreita. Então, é mais difícil o elétron fazer esse caminho aqui, porque ao ser estreita essa região, a resistividade é muito alta, é mais fácil ele pular para essa aqui. Então, a maioria vai pular para cá. A região de base é muito estreita, significa que os elétrons livres têm uma distância curta para chegar ao coletor. Então, é o que eu representei ali antes. Então, a maioria dos elétrons vai para o coletor, conforme mostra essa figura aí, uma vez que dentro do coletor eles são atraídos pela fonte de tensão VCC, essa que está externa aqui. Ó. Os elétrons são atraídos pelo terminal positivo da fonte aqui. Por isso, os elétrons livres circulam através do coletor, passa pelo resistor, circula pela fonte, entra no emissor e fecha o ciclo. Fecha o circuito aí. Até alcançarem o terminal positivo da fonte de tensão do coletor. Então, esses resistores, tanto do coletor como da base, eles são essenciais, porque eu tenho que limitar a corrente que vai circular ali. Essa figura aqui está mostrando, ó, o símbolo que eu já mostrei antes, que eu adiantei lá, né? Do transistor bipolar de junção do tipo NPN. São mostrados os três correntes diferentes. A corrente no emissor ganha o nome de IE, de emissor, e a corrente na base, IP. E a corrente do coletor, IC. Né? IB, IC. É igual se eu estiver trabalhando com o transistor PNP, só vai inverter o sentido das correntes. Como mostra essa outra figura. Tá? Fica invertido o sentido convencional. Então aqui, ó, aqui eu estou trabalhando com o sentido convencional da corrente e aqui com o sentido eletrônico. E aqui está mostrando para o transistor PNP, quando é convencional a corrente está saindo e quando está falando no sentido eletrônico a corrente está entrando. Tá? Essa questão do sentido convencional, sentido eletrônico é algo curioso. Então vamos ver aqui, ó. Comparar a ordem de grandeza dessas correntes. Como o emissor é uma fonte de elétrons, ele tem a maior corrente. Como a base, como quase todos os elétrons circulam para o coletor, a corrente do coletor é aproximadamente igual à corrente do emissor. Ela é quase igual à corrente do emissor. Não é igual, mas é quase. E a corrente da base é muito menor quando comparada com essas outras correntes, a do emissor e a do coletor. Daí aqui ele fala de 1%, mas vai depender de muitas coisas, né? Quanto menor, né? Depende das características do transistor, uma delas é o ganho. Já vai aparecer isso aí também. Então, o transistor, a gente pode enxergar ele, sabe como o quê? Como um nó. Ó, se aqui for um nó, ó, uma bolinha. As correntes que entram, e C e B entram no nó, e sai IE. A soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Então, resultando nessa equação aqui, ó.
Isso devido à lei das correntes de Kirchhoff, em inglês Kirchhoff Current Law. Ela afirma, né, então isso, né, que a soma das correntes que chegam é igual às que saem. Então, aplicando ao transistor, já que eu posso aplicar ao transistor, resulta nessa equação aqui. Super útil essa equação aqui para fazer análise de circuitos com transistores. Então, ali atrás foi dito assim, ó, a soma das correntes que entram no transistor é igual a que sai. Daí eu cheguei nessa equação e é igual a IC mais IB. Essa é igual a essa mais essa. Beleza. Porém, IB é muito pequena, foi dito ali. Logo, IC é quase igual a IE. Na maioria dos cálculos, vocês vão assumir que IC é igual a IE. Então, aqui, fazendo isso, vai simplificar bastante o cálculo. Então, isso acontece porque o IB é muito menor que o IC. Então, aí a gente já define uma grandeza que se chama alfa, que é uma relação entre a corrente do coletor e a corrente do emissor. Bom, eu vou dividir um pelo outro. Como eles são quase iguais, vai dar quase 1 isso, né? A corrente do emissor é a maior, né? Porque é a soma da de base com a do coletor, só que a de base é quase desprezível. Vamos dizer, a de coletor, para dar uma ordem de grandeza para vocês, é da ordem de miliamperes. E a da base é da ordem de microamperes. Então, esse alfa aqui vai dar algo parecido com 1. Então, para transistores de potência, esse valor do alfa cai um pouco. A corrente de base é um pouco maior daí no transistor de potência. E nos de baixa potência, olha, 0,99. Então, realmente é interessante isso. Então, continuando. Agora vai aparecer uma outra grandeza importantíssima, que é o beta CC. Por que beta CC? De corrente contínua, e porque depois vai ter um outro beta que vai ser o beta CA. Ele é o ganho do transistor, o ganho estático. Isso é o charme do transistor, está todo ali, né? Que eu falei na relação que existe entre a ordem de grandeza da corrente de base e a corrente do coletor. Mas a corrente de base, ela controla a corrente do coletor. O transistor é quase que uma fonte de corrente controlada por corrente. Já vamos ver aqui, ó. Então, o beta-CC, simbolizado por beta-CC, de um transistor, é definido como a razão entre a corrente contínua do coletor e a corrente contínua de base. Está aí essa expressão. Então, eu divido a corrente do coletor pela corrente de base, isso vai me dar um número. É uma relação entre eles. Eles são interligadas, essas duas correntes. Então, o beta-CC é conhecido como ganho de corrente. Porque uma baixa corrente na base controla uma corrente bem maior no coletor. Vocês devem estar pensando, então deve ter um beta-CA. Tem, e é muito diferente? Não, é quase a mesma coisa. Quando eu olho no catálogo ali, eu vou poder quase que usar indistintamente os dois. Bom, ordem de grandezas. Ó. Principal vantagem do transistor de junção bipolar, que eles são utilizados em muitas aplicações ainda hoje, é a baixa potência. Para baixa potência, olha, abaixo de 1 watt, o ganho está na ordem de 100 a 300. Se a gente tivesse aula de laboratório, vocês iam medir ali.
dessa ordem, de 100 a 300 para transistores de baixa potência. Para transistores de alta potência, o ganho cai bastante, ó, 10 vezes. Quer dizer o seguinte, se no transistor está passando 100 amperes no coletor, na base eu vou ter que injetar 10. Uma coisa assim. Então a faixa está aqui, ó. No livro falava em um valor maior, eu acho que 20, mas eu, pela minha experiência, eu passei ali para 10. Então aqui ele faz uma manipulaçãozinha de equações, ó. Já vou falar da figura, ó. Então ele expressa que a corrente do coletor é igual ao ganho vezes a corrente de base. Então, a corrente de base é que controla a corrente do coletor. É isso que essa expressão aqui está dizendo isso. E tem uma analogia com o circuito hidráulico, que é essa aqui, ó. O transistor seria a torneira, né, que essa corrente circula aqui no sentido convencional do coletor para o emissor. Então é como se fosse a água, ó, vindo do coletor e saindo no emissor. E a base é a torneira que regula, né, o grifo ali que regula a quantidade de água. Dentro dessa linha, só de manipulação da equação, se eu quiser conhecer então a corrente de base, é só pegar a corrente do coletor e dividir pelo beta. Engraçado, mas estava no livro, eu só segui o script. Então, para trabalhar com o transistor, existem 3 modos de operação, e cada um desses vai ser mais adequado para um tipo de aplicação. São as configurações. Eu vou ter a configuração emissor comum, que é essa que a gente está olhando, sem eu ter dado nome. A configuração coletor comum e a configuração base comum. Tanto a coletor comum como a base comum a gente vai ver mais adiante. Na aula de hoje é emissor comum. Então aqui a gente tem a configuração em emissor comum, ó, a gente olha aqui, ó, que o emissor está conectado em comum com o negativo da fonte, com o terminal. Esse símbolo aqui é o terra, mas também é chamado de comum, o ponto comum, que todos os componentes do circuito, para que haja corrente, tem que ter uma correlação ali com esse ponto comum. Então, por isso o nome configuração emissor comum. O emissor está ligado no ground, no comum. Então, não sei se vocês estão habituados com isso, ó, mas quando eu represento o terminal de terra, equivale a essa conexão desse fio, né? Todos esses pontos estão interconectados. Então, são 2 formas de fazer a mesma coisa. E agora aqui eu vou pedir para vocês a máxima atenção, principalmente para quem já está olhando no livro, né? Para isso aqui, ó. VCE. Gente, eu quase levei um susto, né? Fiquei assim, meu Deus, será que eu aprendi tudo errado na minha vida? VCE é tensão coletor-emissor. E no autor desse livro ele inventou de inverter isso aí. Chama VEC. Então, façam assim uma questão mental quando vocês estiverem olhando o livro. Não digo assim, o professor botou errado, por que será? Não, eu não botei errado, eu corrigi o livro, tá? É tensão coletor-emissor. Por quê? Porque é do terminal, vamos dizer assim, do positivo para o negativo. Tensão do coletor para o emissor. Esse aqui ele fez certo, ó. Tensão da base para o emissor, ó, do positivo para o negativo. Esse negócio de positivo e negativo não tem nada a ver, né? Na verdade, onde eu coloco a ponteira vermelha e onde eu coloco a ponteira preta, para fazer a medida. Então,
O positivo ali está indicando isso, né? Que colocou a ponteira vermelha para fazer a medida ali. Então, no circuito ao lado, comum ou terra, de cada fonte de tensão está conectado ao emissor. Por isso, o circuito é tratado por conexão de emissor comum. O circuito tem duas malhas. A da esquerda, que é a malha base emissor, e a da direita, que é a malha coletor emissor. Como assim malha? Pois é uma malha. Eu posso descobrir qual é a tensão no resistor e qual é a tensão coletor emissor. É só escrever a equação da malha. Então, escrevendo a equação dessa malha aqui, ó, seguindo esse caminho, menos VCC mais RC, a corrente que está circulando aqui, ali em cima, é a corrente do coletor. Então, RC mais VCE é igual a zero. No vídeo depois vai estar minha fotinho ali, então igual a zero eu vou botar aqui. Então, como que eu descubro? Eu tenho duas variáveis, professor. Não, VCC eu sei quanto é. O resistor eu também sei. A tensão coletor-emissor eu não sei e não sei a corrente do coletor. Mas é que tem duas malhas, tem duas equações, é um sisteminha de equações bem bobinho. Ó. Então essa outra malha aqui, ó, menos VBB igual RB e B mais a tensão VBE, aqui ó, VBE é igual a zero. Então, gente, com essas duas equações já dá para resolver. Não, professor, não dá. Claro que dá, ó. Por quê? Porque a corrente de base está relacionada com a corrente do coletor por essa outra equação. E o beta CC é um dado que eu tenho disponível. Então, todos os problemas, todos os cálculos que vai aparecer para vocês desvendarem, se vocês fizerem essa análise dessas duas malhas e lembrar que existe essa equação do beta CC, que é o IC sobre o B, está tudo resolvido, tudo dominado. Isso para fazer análise. Bom, aqui está explicando os subscritos. Por que que se chama VCE? Ó, tá em vermelho porque eu que tive que corrigir. Ó. Por que que se chama VBC? Por que que se chama VBE? Bem simples. VCE é VC menos VE. Ó. Como assim? A tensão nesse terminal, que é o de coletor, se chama VC. Nesse terminal que se chama emissor é VE. Mas não é o terra, professor. Bom, mas nesse momento a gente está usando o nome dele. O nome dele é VE.
VE. Então, a tensão aqui menos a tensão aqui se chama VCE. A tensão aqui, que é esse terminal, é a base, menos a tensão do emissor é VBE, V da base menos do emissor. E a tensão da base para o coletor é VBC. Se eu chamar aqui VCB, eu estou só dizendo que é a tensão medida, o vermelho aqui e o preto aqui. Só isso. Então, para descobrir a corrente de base, fazendo aquela malha, a gente chega nessa equação aqui, né? Ó, menos VB, mais RB e B, ó. RB e B, ó, mais, aqui é o VBE, passa para o outro lado, ficou menos, passa o R para cá e deu essa equação para achar a corrente de base. Como a corrente do coletor é o beta vezes a de base, eu já sei a corrente do coletor. Como isso aqui é um diodo, né? Apresenta essa curva característica, ó, a relação entre a corrente de base e a tensão base emissor é de um diodo. 0,7 vai subindo a corrente e vai aumentando um pouco a tensão. Igualzinho um diodo. Aqui a corrente do coletor, né? Beta CC vezes o IB. E aqui, então, a gente tem... Vamos olhar com carinho aqui, ó. O professor não conseguiu, passou desapercebido aqui. Eu vou consertar agora aqui. Tensão, coletor, emissor. Então, essa curva aqui, gente, se refere à corrente que está entrando no coletor. E aqui em vermelho, a tensão entre o terminal, coletor e emissor. Então, está dizendo o seguinte, ó. Essa região aqui, ó, é a região de saturação. Porque eu tenho uma tensão muito pequena, ó, entre esses dois pontos. É como se fosse um interruptor fechado. Aqui eu já estou na região ativa, ó, daqui para frente. Ó. Tem uma tensão não tão pequena, a partir de 1 volt aqui. E para uma corrente de 10 microamperes, eu tenho na base uma corrente no emissor de 1 miliampere. E o detalhe, ó, aqui, ó, esse 40 volts é a tensão aqui em cima, ó. É como se eu tivesse uma fonte variável aqui, ó, e eu ficasse ajustando a tensão. Vou variando a tensão para uma mesma corrente, para uma mesma corrente de base, vai implicar numa corrente quase que constante no coletor aqui, por isso que é chamado de fonte de corrente. Então, apesar de eu aumentar a tensão aqui, a corrente permanece mais ou menos a mesma. Isso é idealizado. Na prática, quando aumenta a tensão, a corrente aumenta um pouco, sim. Já vamos ver. Vou parar para gravar e tomar um... Olha só, esse dispositivo é chamado traçador de curvas para transistores. Esse aqui é um modelinho bastante antigo, hoje em dia já existem versões digitais dele. Mas o importante é a gente enxergar as regiões de operação do transistor, olha. Quando a tensão coletor-emissor, ó, vejam que isso aqui já é um material, ó, aparece aqui, ó, VCE. Ó. Eu acho que quem traduziu o livro não tinha formação de engenharia e pegou, não quer inglês, eu inverto tudo. Então, tensão coletor-emissor. Nessa região aqui ele marcou até 2 volts,
região de saturação. A corrente sobe rápido. Aqui eu tenho a corrente do coletor e aqui correntes de base, ó, 400, 350, 300 microamperes. Aqui eu tenho zero de corrente de base. Então ele está desligado. Então o elemento que vai permitir eu levantar essa curva lá na fábrica dos transistores, que vai ser importante testar, se chama traçador de curvas. Por que seria interessante esse tipo de equipamento? Tem aplicações que eu vou precisar utilizar transistores bem iguais. Então eu passo por esse equipamento para selecionar componentes com características similares. Olha só aqui nessa curva, é idealizada, aqui a região saturação, aqui a região de corte, ó, 0 amperes e tem uma corrente do coletor, é uma corrente de fuga, mas é baixa. E essas curvas todas paralelas, ó, se eu pegar 7 miliamperes e dividir por 70 micro, vai dar 100. 6 miliamperes por 60 micro vai dar 100, porque é idealizado, tá? Então, quando eu digo que o ganho é a corrente do coletor sobre a corrente de base, num plano real eu estou dizendo essa curva que estou aqui, ó. E essa região aqui é a região de ruptura, ó. Não posso trabalhar aqui senão queimo o transistor. Bom, aqui tem curvas, ó, mais próximas das curvas reais, onde eu tenho, à medida que a tensão coletor-emissor aumenta, a corrente do coletor aumenta para a mesma corrente de base, ó. Corrente de base aqui é constante, ó. Todas elas, ó. Essa aqui onde eu não tenho corrente na base, aqui onde eu tenho um valor, e cada valor é um valor mais elevado, ó, para as correntes de base. E aqui o coletor, ó, à medida que a tensão VCC aumenta, eu vou tendo um ligeiro aumento na corrente do coletor. Tem um comportamento de fonte de corrente? Tem. É ideal? Não. Dá para considerar que a corrente do coletor é igual à corrente de base vezes o ganho? Dá. Por quê? Porque a inclinação é pequena. Aqui uma relação para como é que eu faço para calcular as perdas no transistor, a potência perdida nele. Olha, uma aproximação que dá para fazer é a seguinte. A tensão que eu tenho em cima do coletor emissor aqui, ó, nada mais é do que a tensão da fonte menos a queda de tensão nesse resistor, que é isso que está escrito aqui. Eu conheço a corrente do coletor e eu sei essa tensão VCE, multiplico as duas, determino então dessa forma as perdas no transistor. O fabricante vai dizer quais são as perdas máximas. Essa figurinha aqui bem bonitinha, já tinha aparecido antes, né? Mas é importante porque isso, se vocês vão fazer um concurso e tem questões de eletrônica, vão perguntar se vocês sabem a saturação, o corte, a região ativa. Então, por que existe uma corrente no coletor se não existe corrente de base aqui, né? Porque o diodo coletor tem uma corrente reversa de portadores minoritários e uma corrente de fuga da superfície. Em um circuito bem projetado, a corrente de corte do coletor é baixa o suficiente para ser desprezada. Então é esse cara aqui, ó,
está polarizado o reverso e tem uma corrente passando por ele. Então, nessa figurinha aqui, ó, eu peguei aquela que eu estou mostrando sempre e agreguei aqui, né? A região de saturação, região ativa, de ruptura e a de corte. Então, os transistores operam na região ativa ou linear quando são usados como amplificadores de sinais fracos. Sinais fracos. Sinais biomédicos, sinais que estão sendo transmitidos aí pela internet, né? São sinais débeis. Nessa região, variações nos sinais de entrada produzem variações proporcionais na saída. No livro não tem essa palavra proporcionais, mas na região ativa, se eu tenho 20 microamperes, salto para 40, eu vou saltar de 2 mili para 4 mili. Então, são uma relação linear, proporcional. Então, quando diz que alguma coisa é linear, quer dizer que dá para aplicar regra de 3. Quando eu trabalho na região de corte, essa aqui, ó, corte e saturação, eu estou trabalhando na região, o transistor como interruptor. Ele está trabalhando em comutação. Ou está aberto ou está fechado. Então, agora aqui a gente vai ver circuitos equivalentes para os transistores. Então, eu tenho aqui simplesmente um transistor e foi desenhado aqui uns terminais aqui. Para dizer que aqui eu tenho a tensão coletor-emissor, aqui a tensão base-emissor, mas não tem nenhuma polarização, não tem fonte, não tem resistor, não tem nada. Mas lembrando, né, que é como se fosse esse esquema dos diodos aqui. Então, repetindo, o transistor, posso representar ele através de um modelo. Esse modelo aqui, ó, representa bastante bem o comportamento de um transistor. Por quê? O circuito de base, eu vou ter aqui um diodo, ó. E o circuito de coletor, eu vou ter uma fonte de corrente controlada por uma corrente. Então, lembra quando vocês estudaram de circuitos, em circuitos elétricos, fonte de corrente controlada por tensão, controlada por corrente, e vocês pensaram que aquilo não existia? Pois está aqui, ó. Um transistor é uma fonte de corrente controlada por corrente. Então, a corrente na base, essa aqui, ó, IB, controla a corrente do coletor, essa aqui, IC. Então, se eu pego esse circuito e coloco num simulador, vai se comportar como um transistor. Bom, quando diz aqui que o diodo é ideal, está considerando barreira de potencial nula, tá? Essa é chamada de primeira aproximação. O que vai ser a segunda aproximação? Alguém faz uma ideia? É isso mesmo, né? A segunda aproximação, vamos levar em conta a queda de tensão na junção do semicondutor. Então, em vez de 0, vai ser 0,7. Isso vai ter impacto quando a gente estiver fazendo os cálculos aqui, né? Aqui vai ter um resistor, aqui vai ter uma fonte de tensão, que ele chama de VBB. Então, vai poder calcular aqui, descontando a queda de tensão no diodo. Basicamente é isso. 0,7 para silício, 0,3 para o germânio.
Então também a gente chega aqui num momento para fazer a interpretação das folhas de dados. Então os transistores de pequeno sinal podem dissipar menos de 1 watt. Os transistores de potência podem dissipar mais de 1 watt. Isso tudo é fisicamente, é uma questão do calor. A temperatura da junção não pode ultrapassar um determinado limite. Então, a potência que ele pode dissipar está relacionada à temperatura da junção. Então, por exemplo, se é um transistor que vai aparecer agora nas imagens, um muito pequeno não pode dissipar uma potência muito elevada. Então, quando você consultar as folhas de dados para os dois tipos de transistores, de pequeno e de potência elevada, deve começar analisando os valores nominais máximos, porque eles são os limites das correntes e tensões e outros parâmetros do transistor. Então vamos dar uma olhada. Então aqui a gente tem, esse aqui é o encapsulamento mais simples e mais antigo que a gente tem, para um transistor. Aqui no Brasil é muito usado o transistor B de Brasil, C de casa, 548. É um transistor NPN, fisicamente é igual a esse aqui, e é para aplicações de baixa potência. Aqui nós temos já para montagem SMD, superficial, também transistores. Como é que eu sei que é o transistor? Pelo número de perninhas, tem 3 perninhas aqui. E nesse aqui é para uma potência mais elevada, porque tem as 3 perninhas aqui e tem o coletor aqui também, para aprender sobre algum tipo de elemento dissipador de calor. O que está mostrando aqui nesse momento? Está falando VCEO 60, VEBO 6, VCBO 40. Professor, não é 0, o senhor não se enganou? Não, é O. O de aberto. Como assim O de aberto? É porque é de open. Então quer dizer o seguinte, eu posso aplicar vamos desenhar aqui, terminal, coletor, emissor. Então eu posso aplicar entre o coletor e o emissor, para esse transistor aqui que está sendo analisado, é da Fast Shield, é o 2N3904. Eu posso aplicar nele 60 volts, desde que a base fique aberta. Então a moral aqui, são 3 terminais: coletor, base e emissor. A letra que estiver faltando e tiver um O no lugar é que está aberto. Então ele não vai queimar se eu aplicar 60 volts entre o coletor e o emissor, deixando a base aberta. E ele também não vai queimar se entre o coletor e a base, quer dizer aqui, se entre o coletor e a base eu aplicar 40 volts, quando a flechinha está assim, quer dizer que o mais está aqui e o menos está aqui, 40 volts, não queima. E aqui entre o emissor e a base, eu vou botar aqui mais e o menos. Se botar 6 volts, polarização reversa aqui, ele também não queima. Então, é o emissor e a base com o coletor aberto. Então, essa nomenclatura aí do VCEO, VCBO e VEBO, que o O é de open. Bom,
seguindo, olhando ali, né, no datasheet, folhas de dados, eu vou enxergar ali, essas mesmas informações foram extraídas dessa parte aqui, ó. Coletor, emissor, voltagem, tensão, coletor, emissor, 40 volts. Tensão, coletor, base, 60 volts. Tensão, emissor, base, 6 volts. Corrente do coletor contínua, 200 miliamperes. Ó, coloca 5 transistores em paralelo, já pode tirar 1 ampere dali. Não é bem assim tão simples. TJ, Operation and Storage Junction Temperature Range. Então, storage, quer dizer que eu posso deixar ele guardado ali em algum lugar até 150 graus, ele sobrevive. Características térmicas. A parte térmica que serve para calcular dissipador e tal, está associada basicamente à potência dissipada e às resistências térmicas. Resistência térmica é um assunto lá, o professor de eletrônica de potência que vai ensinar. Então, o térmica é representado por esse θ aqui, em alguns lugares, no lugar do θ vai o TH de termal aqui. JC, então uma resistência, uma dificuldade para o calor sair da junção e ir para a cápsula. RθJA, junção ambiente, é uma dificuldade para o calor sair lá da junção e chegar até o ambiente. Essa informação só para transistor de baixa potência, porque eles são tão pequenininhos, né, que não se coloca dissipadores neles. A resistência é bem elevada, ó. A máxima aqui. E depende do encapsulamento também, ó. Então, quanto maior essa resistência, maior a dificuldade para o calor sair. Ô professor, cadê o beta CC que tu falou lá atrás? Olha aqui, ó. DC Current Gain. Em inglês não se fala de beta, mas se fala de HFE. Então isso aqui equivale ao beta CC. E esse beta varia, ó, na prática, ó. Depende da corrente, ó. Varia bastante, ó. De 30 até 100, ó. Uma corrente mais elevada caiu o ganho. Mas tem um valor máximo, 300. Tensão coletor emissor de saturação, 0,2, 0,3. Tensão base emissor de saturação, ó, 0,65, 0,85, 0,95. Mas não é 0,7? Não, não é. Na prática, o fabricante mediu e está te oferecendo os dados aqui. Aqui o VBR, ó, é o breakdown, é a avalanche. Ó. Tensão, coletor, emissor de avalanche. É o que já tinha aparecido antes, ó, 40 volts, 60 volts e 6 volts. Repetiu aqui. Agora aqui as características de sinais, ó. Ganho de corrente, em função da banda de frequência aqui. Até 300 MHz eu posso usar aquele transistor. Capacitância de saída, 4 picofarad. Capacitância de entrada, 8 picofarad. Picofarad é 10 na menos 12, são bem pequenas essas capacitâncias. Figura de ruído, esse barulho que a gente está escutando aqui, que eu estou escutando um chiadinho, né? Isso é a figura de ruído. Quando o ruído é constante, se chama ruído branco até. Aqui, quando o transistor opera como em comutação, abrindo e fechando. Então, aqui está sendo mostrado os tempos que ele demora. Ó.
TD, Delay Time, tempo que o transistor demora a se mover quando ele recebe um sinal para ligar ou para desligar. Ele não liga ou desliga imediatamente, demora um tempo. TR, Rise Time, tempo de subida da corrente, para a corrente subir até próximo ao valor nominal. Storage Time, quando ele está conduzindo, fica muitos portadores na junção. Para fazer ele bloquear, precisa remover todos esses portadores para eu conseguir fazer o bloqueio dele. Esse, então, devido ao tempo de armazenamento, Storage Time. E o Fall Time, eu estou lá, né? A corrente tem um valor, e agora eu mandei desligar, passou o Storage Time, ele começa a desligar, e daí ele cai. Tempo de caída, Fall, cair. Basicamente, são essas as características. E com isso terminou aí o conteúdo de hoje. Fomos até a página 209, capítulo 6. E eu gostaria que até a semana que vem ali, vocês, até a sexta-feira, que vocês fizessem, né, os exemplos do livro. Deem uma olhada. E daí me procurem, peçam ali as dúvidas de vocês. Se vocês optarem por postar as dúvidas de forma assíncrona no ambiente do Teams, então me mandam um WhatsApp para eu ficar sabendo, porque eu não fico com o Teams aberto dia e noite, né? Já o WhatsApp está no celular, é mais fácil. Então era isso, muito obrigado.